Sabe quando alguém chega para você e fala que cometeu algum erro, algum equívoco ou está passando por algum tipo de sofrimento e você é todo gentil para falar com essa pessoa, busca por palavras carinhosas, palavras de consolo, de afeto, começa até a pontuar as coisas boas que essa pessoa fez, o que ela acerta, suas qualidades e tudo mais? Então, por que você não usa toda essa gentileza, esse amor, esse carinho com você mesmo? Isso é autocompaixão. Essa compaixão que a gente tem com os outros, que muitas vezes aprendemos a ser gentis com os outros, é o que deveríamos termos aprendido a ter com nós mesmos, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Nesse exemplo, quando a gente é muito bom em confortar alguém, em consolar alguém, às vezes essa pessoa, o problema ele continua o mesmo, mas essa pessoa ela se sente melhor com essas palavras de afeto. Só o fato dela falar, dela se sentir apoiada, ela já se sente melhor, se sente um pouquinho mais tranquila, consegue até observar aquela situação com um outro olhar. E por que a gente tem tanta dificuldade de ter essa mesma gentileza, essa mesma atitude com a gente mesmo? Afinal de contas, tudo seria muito mais fácil se a gente se tratasse dessa forma. Nós seríamos os nossos melhores amigos e não muitas vezes sendo como o nosso pior inimigo. Então vamos refletir um pouquinho. Pensa aí, por que você se critica tanto, se cobra tanto, tudo em excesso? Não é aquela crítica normal de observar os seus erros, algo que é saudável, e tentar aprender com eles, tentar melhorar sempre. É algo muito punitivo, é naquele sentido de estar sempre se culpando, sempre se punindo, sempre achando que faz tudo errado, que nada dá certo, que nada caminha como deveria ser. Esse excesso de críticas faz com que a gente fique muito mal, com que a gente se sinta muito mal. É preciso que a gente aprenda a ter esse olhar mais autocompassivo. Nós precisamos desenvolver a autocompaixão caso a gente queira ter uma vida mais leve, com mais tranquilidade emocional, porque senão nós estaremos sempre sofrendo, sempre nos punindo, sempre se culpando, e aí não tem como ter uma vida saudável dessa forma. Então comece a ser gentil com você, da mesma forma que você é com alguém quando chega e conta que cometeu algum erro, que está passando por alguma dificuldade. Se permita ser um ser humano. É muito fácil a gente falar isso, todo mundo erra, isso faz parte. Mas o difícil é a gente aceitar quando de fato a gente erra. E isso é um ponto fundamental para a autocompaixão, que errar faz parte e tá tudo bem. A gente não precisa ter aquele ego de achar que a gente tem que acertar sempre, que a gente tem que fazer tudo perfeito, que tudo tem que dar sempre muito certo dentro dos nossos ideais. Muitas vezes imaginamos um cenário perfeito para qualquer coisa da vida e aquilo acaba acontecendo diferente do que é, e aí a gente não aceita. Muitas vezes temos dificuldades também de aceitar o nosso sofrimento. Quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente está com medo, aí a gente não consegue se acolher. Nós não conseguimos ter aquela empatia com os nossos próprios sentimentos, e isso é ter autocompaixão. É ter bondade com você quando você está sofrendo, quando você não está bem. E tá tudo bem sentir isso, as emoções fazem parte, então se acolha. Fica no teu cantinho, quieto, se acolha, se cuida, faça algo gentil para você, algo que vai te fazer bem, algo que você faria com alguém muito querido. Se você não ter esse cuidado com você, você corre o risco de ficar esperando que os outros tenham esse carinho com você. Mas muitas vezes isso não vai acontecer. É por isso que esse caminho é você que precisa fazer. Se você se tornar o seu melhor amigo, aí as coisas vão ficar muito mais tranquilas, porque você vai saber
se acolher nos momentos difíceis, vai saber filtrar o que te falam, o que falam sobre você, porque aí você vai ter mais clareza do que você é e do que você não é. Você não vai ficar tão vulnerável ao ponto de ficar sempre esperando algo que vem de fora, que vem de outras pessoas. Seja você essa pessoa que se acolhe, que sabe se tratar bem nos momentos difíceis. Não finja que está tudo bem quando não está. Aprenda a se respeitar, a respeitar o seu tempo, os seus gostos, o seu sofrimento, os seus momentos difíceis. E tente sim fazer coisas que te façam bem, que te tire daquele momento ruim. Quando você erra, aprenda com isso e siga em frente. Procure também pontuar as coisas que você acerta, as suas qualidades, os seus pontos fortes. A gente precisa olhar com mais racionalidade para a gente mesmo, isso é autoconhecimento. Então, por que ficar só se punindo, se culpando, se criticando, se martirizando, carregando um sofrimento imenso por coisas que você fica se punindo, você fica se cobrando em excesso? Muitas pessoas reclamam que se sentem muito cobradas, muito estressadas, mas muitas vezes a maior parte dessa cobrança vem dela mesma, por não se permitir errar, por querer estar sempre num grau muito alto de perfeccionismo. E a gente sabe que nem sempre isso é possível. Temos sim que dar o nosso melhor, mas nem sempre vamos ser super perfeitos e dentro de um ideal que muitas vezes só está no nosso imaginário. Então seja mais tolerante com você. Isso é ter autocompaixão, isso é ter mais saúde mental, mais bem-estar, porque de nada adianta você estar num ambiente tranquilo, ter uma vida tranquila, mas viver se punindo, se cobrando. Não vai demorar muito para você estar ali num intenso sofrimento, porque você não para de se cobrar, não para de se culpar, de se punir por tantas coisas, né? E é como eu falei anteriormente, os nossos erros servem sim como aprendizados para a gente melhorar, mas não para a gente ficar carregando um peso que não faz mais sentido. Então olhe para o que te faz sofrer, olhe para os seus defeitos com mais naturalidade, aceite como você é, pois só assim a gente consegue melhorá-lo na gente. E não esqueça de olhar também os seus pontos fortes, isso é importante. A gente fala tanto de ter uma autoestima, só que não é só de uma boa autoestima que a gente vai se sentir bem, porque você pode até confiar em si mesmo, ter uma visão mais otimista sobre si mesmo, porém, se você não tiver a autocompaixão caminhando juntos, vai chegar um momento, principalmente diante de uma dificuldade, que você não vai saber se acolher de uma forma gentil. Se você cometer algum erro, você não vai saber se perdoar. Muitas vezes, perdoamos alguém que nos feriu, mas não perdoamos a gente mesmo. E aí existe um sofrimento emocional muito grande. Por isso que a autocompaixão vem nos mostrar esse caminho mais leve, onde a gente aceita e olha para os nossos erros, entendendo que faz parte, e aí a gente cresce com eles e segue em frente. A gente aprende a se acolher no momento de sofrimento, no momento de tristeza, no momento de angústia. E isso é fundamental para o bem-estar. Então procure ser mais leve com você. Busque se conhecer mais, aceitar os seus erros, entenda que você é um ser humano, aceite que você é um ser humano, você não é uma máquina, você não é perfeito. Isso tem a ver com o nosso ego, a gente nunca admitir que a gente pode errar e que tá tudo bem, faz parte da vida, afinal de contas, quantas vezes a gente acerta. Então se dê essa permissão para ser um ser humano. Se trate com mais amor, com mais carinho. Isso não vai diminuir a sua produtividade, o seu senso de responsabilidade. Só que você vai ser menos crítico, menos autopunitivo. Isso pode te fazer render muito mais o seu trabalho e outras coisas que você esteja envolvido. Então se dê a atenção
que você daria para alguém que você ama muito e seja o seu melhor amigo. E se você gosta desse tipo de conteúdo que te ajuda a ter uma vida mais leve com você mesmo, esse canal fala exatamente sobre esse tipo de assunto para que você consiga enfrentar as situações da sua vida com mais leveza. Até o próximo!